nessa noite. Ó Senhor, transborda através do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, Lagoinha. Amém. Amém. Bom poder estar aqui na presença do Senhor, de poder adorar o Senhor nessa noite tão maravilhosa, né, que o Senhor tem nos concedido. Eu gostaria de ler a palavra do Senhor com vocês em Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. Você que trouxe a sua Bíblia. Tem alguém que tem Bíblia aqui? Meu Deus do céu, Jesus. Quem tem Bíblia? Quem não tem Bíblia? Jesus. Hoje você vai sair daqui para comprar a tua Bíblia em nome de Jesus. Amém. 2 Timóteo capítulo 3. Isso, me ajuda aí. Cadê o Batera? O Batera fugiu? Isso, Batera, vem para cá. Você tem ar-condicionado, tá tudo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 16. Vocês estavam aguardando o versículo, né? Você pode se colocar de pé para nós lermos a palavra do Senhor? Nós estaremos nessa noite meditando em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 16, que é o texto da nossa meditação nessa noite. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Verso 17. A fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu quero que você ore comigo nessa noite. Você pode, põe a mão sobre o teu coração. Eu queria que você levantasse a tua voz em oração nessa noite. Pai, nós estamos aqui, Senhor. Pai, nós adoramos o Teu nome, Senhor. Nós engrandecemos o Teu nome. Nós sabemos que o Senhor está neste lugar, Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui, que o Teu Espírito, ó Pai, passeia entre nós. O Teu Espírito é aquele que nos consola, é aquele que nos restaura, é aquele que nos levanta, Senhor. Pai, nessa noite eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, com um bálsamo sobre os corações angustiados, que o Senhor seja o refrigério, que o Senhor seja a alegria nessa noite dos Teus filhos abraçando, restaurando, Senhor, as emoções dos Teus filhos nessa noite. E eu te peço, Senhor, Pai, que a Tua palavra, Senhor, venha como flecha, Pai, aos corações, às famílias aqui, Senhor. Pai, nós cremos numa igreja, Senhor, de famílias alicerçadas, de famílias, ó Pai, estruturadas em Tua palavra, em Tua presença, Senhor. E nós declaramos, Senhor, sobre esta casa, que nós estaremos, ó Pai, famílias alicerçadas, famílias, ó Pai, firmados, Senhor, na rocha, firmado em Tua palavra, Senhor. Nós declaramos nessa noite, pedimos, fala conosco nessa noite, Senhor. Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz, ó Deus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Assente, aplaudindo ao Senhor nessa noite. Nós estamos na série Família, um tesouro a ser preservado. E na primeira semana, nós refletimos sobre família, um lugar de felicidade. Na semana passada, nós refletimos sobre família, como uma casa a ser construída. E nessa noite, nós vamos falar sobre o tema, a Bíblia como guia de orientação familiar. Amém? Se Deus é idealizador da família, e se a família é um projeto de Deus, sem dúvida, o melhor lugar para buscar uma orientação para os dilemas e problemas de toda ordem familiar está na palavra do Senhor. O apóstolo Paulo está afirmando de maneira contundente
que não só uma parte, mas sim que toda a Escritura é proveitosa. Então nessa noite nós vamos refletir sobre a palavra do Senhor e a importância dela na construção da família. Projeta para mim Deuteronômio capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Nós vamos ver algumas orientações que Deus deixou para nós a respeito da família. Olha o que o texto diz: esses são os mandamentos, os estatutos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que os cumpram na terra em que vão entrar, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, os seus filhos e os seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso em uma terra onde fluem leite e, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam no seu coração. Verso 7. Ensina com persistência aos seus filhos, falem sobre elas quando estiver sentado em casa, e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Moisés disse ao povo: são esses os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que ensinasse a vocês. Moisés, ele inicia trazendo uma explicação, dizendo ao povo que aquelas palavras seria a direção, seria a orientação de Deus para eles, para os seus filhos, para os seus netos, para toda a sua casa. Aquelas palavras, as palavras que nós lemos hoje, elas são a orientação para que nós possamos ter uma família saudável na presença do Senhor. Em seguida, Moisés apresenta uma exortação de uma promessa no segundo versículo, que diz assim: temam o Senhor, nosso Deus, vocês e os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, porque vocês viverão muitos anos. Moisés continua dizendo: temam ao Senhor. Moisés começa a direcionar eles, para que eles pudessem ter uma família que vivesse de forma saudável. Eles precisavam, primeiramente, temer ao Senhor. A Bíblia vai nos dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui Moisés está dizendo assim: olha, eu estou trazendo para vocês a direção, a orientação, para que vocês possam viver uma vida completa, saudável, para que a família de vocês desfrutem do melhor dessa terra, porque nós lemos que a terra ela manava leite e
Mel era uma terra boa. Deixa eu dizer algo para você, você está numa terra boa. Você sabia disso? A terra que você está é boa. Nem todo mundo acredita. Você sabia disso? Mas eu creio que nós estamos numa terra boa. E ele disse assim: temam ao Senhor. Temer não é sentir medo. Tem muita gente que tem medo de Deus. Tem muita gente que tem medo de ir para o inferno. Mas existem outras pessoas que temem ao Senhor. Na Bíblia, o temor do Senhor é frequentemente associado à sabedoria e à bênção. Olha o que diz Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Salmo 111:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus preceitos. O seu louvor subsiste para sempre. Esse temor leva a uma vida reta, guiada pelos princípios divinos, afastando-se do pecado e buscando agradar a Deus em tudo. Temer ao Senhor é buscar agradar ao Senhor em tudo. E tem muita gente que acha que agradar ao Senhor, viver os princípios de Deus, é pesado, é ruim. Mas deixa eu dizer algo para você. A Bíblia diz assim, que feliz é o homem que teme ao Senhor, porque tudo te irá bem. Porque o Senhor sustenta, o Senhor guarda, o Senhor direciona. Que você possa entender e estabelecer sobre a tua casa. Deus estava direcionando o povo: olha, o temor ao Senhor precisa estar dentro da tua casa. Você precisa temer ao Senhor, e você precisa ensinar os teus filhos a temer ao Senhor, não a ter medo do Senhor. Sabe, uma das coisas, aqui eu não tenho costume de ver isso, mas na minha infância, tinha algumas situações quando o filho fazia alguma arte, os pais viravam e diziam assim: olha, eu vou contar para o pastor, hein? E aí tinha filhos que tinham medo do pastor, criava medo da igreja, porque quando ele fazia alguma coisa errada, isso colocava como a igreja, como um lugar. Se você fizer coisa errada, você vai ser castigado, você vai ser punido. Mas o Senhor está nos trazendo aqui, que os pais precisam trazer o entendimento para os filhos. E como que eu ensino os filhos a temer? Como que eu ensino o Benjamim a temer ao Senhor? Primeiro eu preciso temer ao Senhor. Quando eu direcionar a respeito de Deus para o Benjamim, ele precisa ver um pai que não tem medo de Deus, mas um pai que honra a Deus. Não um pai que tem medo do inferno, mas um pai que ama o céu e quer ir para lá. E ele continua falando sobre obedecer. Eu temo. Tema ao Senhor nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos. Você está vendo que Deus é um Deus geracional. Deus quer que você tema o Senhor, porque você temendo o Senhor, a bênção do Senhor está sobre a tua casa, sobre a tua família.
e ela vai dar continuidade. Ela não vai sair da tua casa, ela não vai sair da tua família, ela não vai sair da sua descendência. Eu me lembro que quando eu estava no seminário uma vez, pastor Mark Jonathan Lemos, que era o filho do fundador do IBAD, um dia ele fez uma pesquisa sobre toda a genealogia dele, e ele encontrou que na história da sua família já tinham mais de 130 pastores, porque havia o tataravô deles, todos os dias ele dobrava o joelho numa rua, num terreno, no Rio Grande do Sul, e naquele lugar ele orava e ele dizia: Senhor, eu quero orar para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, meus tataranetos, toda a minha descendência, eu quero entregar ela diante do teu altar, eu quero que elas estejam em tua presença, que elas estejam guardadas em ti, que elas sejam um instrumento do céu sobre essa terra. E ele orava naquele lugar. O mais louco é que depois de muitos anos, aquele lugar virou uma das maiores igrejas daquele estado. Ei, deixa eu dizer algo para você. Quando você estabelece um lugar, a tua casa, como um lugar que teme ao Senhor, a tua descendência vai ser poderosa na terra, diz a palavra do Senhor. Tema ao Senhor, estabeleça isso na tua casa, e a tua descendência será poderosa sobre a terra. E cumpram sempre todos os mandamentos, pois as leis que eu lhes estou dando, assim a vocês, viverão muitos anos. O temor e a obediência, Deus disse: obedeça, para que vocês vivam muitos anos. Quer ter longa vida? Quem quer ter longa vida aqui? Amém? Vira para o teu irmão e diz assim: cumpra os mandamentos, as leis do Senhor e viva longos dias. Obedeça ao Senhor, para que os teus dias se alonguem sobre essa terra. E também deixa no verso 7 uma determinação. Diz assim: não deixe de ensiná-la aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Hoje eu estava em casa e a pastora estava ajeitando algumas coisas lá, e eu fiquei um tempo com o Benjamin. E de repente eu peguei uma bolinha e joguei para ele. E aí ele viu que eu joguei com o pé. E aí ele sentadinho, ele tentou chutar a bola com o pé. Ele estava jogando com a mão, mas ele viu eu chutando ela com o pé. Ele sentadinho assim, ele deu um chutinho assim com a perna. Aí eu na hora eu falei assim: cara, ele quer chutar, ele quer fazer como eu estou fazendo. Sabe o que eu fiz? Ele, por enquanto, ele só fica em pé escorado na parede. Eu encostei na parede, peguei a bolinha, pus no pé e toquei para ele encostado na parede. Sabe o que ele fez? Levantou, colocou a mão na parede, se escorou na parede, pegou a bolinha e fez assim. Aí eu peguei a bolinha, joguei de novo para ele. Ele lá apoiadinho, jogou de novo a bolinha. O que eu estava fazendo para ele? Ensinando ele, instruindo ele como fazer. Vai ser um bom jogador.
Quando a palavra de Deus, ela vai nos trazer aqui, ela diz assim: não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. A palavra de Deus precisa e deve estar presente na vida familiar durante todo dia. Você precisa comunicar a palavra de Deus na tua casa durante todo dia. Eu tive a felicidade de ter pais que estavam e estão na presença do Senhor. Só que o meu pai e minha mãe nunca foram de muita leitura. Só que com 15 para 16 anos eu comecei a ler a Bíblia. E aí o meu pai, ele dizia assim: filho, eu não consigo ler porque começa a cansar as minhas vistas. E eu queria ler como você lê. Eu queria aprender mais. Eu disse: pai, eu vou pôr para você ouvir. E meu pai ouvia a palavra do Senhor. Deixa eu dizer algo para você. Talvez você esteja aqui, teus pais não estejam, e você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra. Leve a palavra para dentro da tua casa, ensina eles. Mas se você é pai, você é mãe, você precisa o dia todo falar para os teus filhos a palavra do Senhor. Sabe por que muitas das vezes os nossos filhos não ouvem? Porque nós não falamos e não conhecemos. Nós não temos tempo com a palavra. Mas eu creio que o Senhor te trouxe aqui nessa noite, porque os teus filhos vão ver você lendo a palavra, os teus filhos vão ver você comunicando a palavra para eles, vocês vão ensinar os teus filhos a respeito da palavra e o que a palavra vai gerar neles. Homens e mulheres que amam o Senhor e comunicam. A Bíblia diz assim: quando se deitarem, antes de dormir, chama o teu filho. O Benjamin entende alguma coisa? Mas eu falo para ele, eu comunico para ele a palavra. Vai chegar uma hora que ele vai começar a entender, e ele vai continuar ouvindo a palavra. Eu não vou terceirizar isso. Não terceirize, mas seja você alguém que traga para a tua casa, quando deitar, o teu filho vai ouvir falar a respeito de Deus. E a Bíblia diz assim: ao levantar, comunique em todo o tempo. A Bíblia vai dizer assim: no caminho, que no caminho você possa trazer para ele o entendimento a respeito de Deus. Que os nossos filhos amem a palavra mais do que nós,
Que os nossos filhos desejem mais conhecer o Senhor do que nós, que os nossos filhos possam ver em nós e gerar ainda mais sobre a vida deles. Talvez você não tenha filho ainda, mas você vai ter. Que você tire isso e leve isso para a tua casa, leve isso para a tua família. Ei, a nossa descendência vai amar a palavra mais do que nós, em todo o tempo. Fale. Um dia eu estava com meu pai, e meu pai disse assim: eu não consegui deixar uma herança para você e seus irmãos. Eu falei assim: pai, você deixou a maior herança que um pai pode deixar. Você me ensinou o caminho, você me ensinou a palavra, o Senhor me ensinou a amar o Senhor, amar a Deus acima de todas as coisas. Ei, a maior herança que você possa deixar para a tua casa, para os teus filhos, é eles conhecerem o Senhor, é eles amarem o Senhor. O texto deixa bem claro que a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus aos filhos é da igreja. Não, é dos pais. A responsabilidade de ensinar os filhos são os pais. Você tem a responsabilidade de ensinar a tua casa. É importante lembrar que ensinar vai além do falar sobre. Ensinar sugere uma caminhada feita lado a lado. Querido, é mais do que falar, é viver, é dia a dia. O teu filho olhar nos teus gestos, na tua expressão. Sabe quando a gente comunica com a expressão, não é? Teu filho olhar para a tua expressão e ver Deus na sua expressão. Sabe aquela coisa? Bate alguém na porta e você não quer atender. Aí você fala para o teu filho: fala que o papai não está. Sabe o que eu li uma vez? O pai disse assim: filho, vai lá e fala que o papai não está. E o filho foi lá falar. E o filho disse assim: o meu papai falou que mandou falar para você que ele não está. Deixa eu dizer algo para você. Que o teu filho veja em você verdade. Que a tua palavra não tenha curva. Que na tua boca seja verdade. Que o teu filho possa olhar e dizer assim: eu posso confiar no que ele fala, eu posso acreditar no que ela fala, porque o que ele fala é verdade. Comunica com a tua vida. Sabe por que muitos filhos não estão na presença do Senhor? É porque muitos pais estão apenas na igreja, mas os filhos não conseguem ver os pais amando a Deus acima de todas as coisas. Ei, deixa eu dizer algo para você. A tua maior pregação dentro da tua casa é a tua vida. É o teu filho ver você orando. É o teu filho ver você lendo a Bíblia. Ele vai aprender pelo exemplo.
Talvez você está aqui e fala assim: pastor, já anos se passaram. Mas se você está aqui é porque ainda há tempo, ainda há esperança, ainda há oportunidade de mudar a rota, ainda há oportunidade de mudar os caminhos e viver como Deus quer que você viva. Infelizmente hoje é cada vez menor o número de pais que transmite os valores cristãos aos filhos. Seu filho sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? Seu filho sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? Mas você, pai, você, mãe, precisa caminhar com o seu filho. Você precisa compartilhar com ele. Não basta você somente apontar a direção, é necessário ensinar o caminho. Nós precisamos percorrer o caminho com eles. Pegue na mão do teu filho e ensina a eles o caminho. Mostre para eles. Eu creio que o Senhor nos esse lugar hoje. Talvez, com toda certeza, todos nós estamos sendo confrontados nessa noite a viver diferente. Se nós desejamos ter famílias saudáveis, famílias que de fato cumpram o propósito delas, nós primeiro precisamos assumir a nossa responsabilidade. Não passe a tua responsabilidade para outro, não terceirize a tua responsabilidade, mas assuma ela. Você foi chamado para ser aquele que vai dar continuidade e vai mostrar o caminho, a direção para o teu filho. Da mesma maneira, você tem como influenciado seu filho para torcer por um time de futebol que você admira. Cadê os corintianos aqui? Palmeirense, São Paulino. Não tem. Santista, meu Deus. Jesus, que legal. Deixa eu dizer algo para você. Quem aqui já deu uma camisa do time para o teu filho? Quem já deu? Isso. Quantos já deram uma Bíblia para o teu filho? Da mesma forma, em casa nós somos em cinco filhos. Tudo. Meu pai é corintiano. Imagine o que saiu. Que bênção. 5, 4 homens e uma mulher. Tudo corintiano. Meu pai ensinou eles. Nos ensinou a torcer para o Corinthians. Sofremos bastante, gente. Misericórdia. Mas mais do que isso, eles nos ensinaram a amar a Deus. Que você possa, muito mais do que dar uma camisa para o teu filho, trazer a ele uma vontade de torcer para um time, você possa trazer para ele o entendimento que primeiro na vida dele precisa ser o Senhor, que o primeiro que ele precisa amar e desejar precisa ser o Senhor. Da mesma maneira como você influencia sua filha para um corte de cabelo, uma roupa, uma maquiagem,
Eu lembro que minha mãe só faltava pôr uma cuia aqui no meu cabelo e cortar meu cabelo redondinho assim, quando eu tinha bastante. Ela influenciava o meu corte de cabelo. Influenciava as roupas que a minha irmã ia usar. Mais do que isso, nós precisamos influenciar os nossos filhos sobre a palavra do Senhor. Porque se eu sei que a palavra do Senhor é um manual de vida, ele precisa conhecer a palavra. Ele precisa saber o que a palavra diz a respeito da vida e de como viver. Dedicação maior você deve ter para despertar neles o desejo de conhecer e manterem-se firmes e fiéis como os discípulos de Jesus. Ensinar é indicar o caminho da graça que nos é oferecido por Deus em Cristo Jesus, fortalecendo a família no conhecimento da sua palavra e na sua sã doutrina. Ensinar a eles o que a palavra de Deus diz, de como nós precisamos viver a vida. Na nossa casa, ensinar a eles a não falar mal das pessoas, ensinar a eles a amar as pessoas, ensinar a eles a falar a verdade, ensinar a eles a importância de se assentar à mesa. Esses dias, nós estávamos vendo um estudo, e nesse estudo trouxe que mesmo ainda pequeno, eu preciso já comunicar o Benjamin a importância de se assentar à mesa. O banquinho dele hoje está no lugar da mesa, ele come no ambiente de mesa. Porque a palavra do Senhor nos traz a importância disso. Repreender e corrigir é mostrar o erro em amor e orientar para o caminho certo, para que possa seguir em frente. Instruir na justiça e levar os filhos a elaborarem os seus planos segundo os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Que os nossos filhos estabeleçam os seus planos de acordo com a palavra do Senhor. Que eles possam entender que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Que eles possam entender que os caminhos do Senhor são maiores e melhores do que o nosso, como diz a palavra dele. Que eles possam fazer e sonhar os sonhos de Deus, assim como José um dia sonhou, e o sonho dele tornou-se realidade, e ele tornou-se um governador. Que os nossos filhos sonham os sonhos dos céus, que os nossos filhos sonham os projetos que Deus estabeleceu para a vida deles, e vivam dessa forma. Portanto, em dias que as nossas crianças, juniores e adolescentes vêm sendo atacados, lembre-se de que a grande promessa de Deus para os nossos filhos: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6, e ensina o caminho para ele. E é interessante que esse ensinar o caminho é você andar com ele. E existe uma expressão que é você andar tão forte nesse lugar que ele cria barreiras em volta,
e ele não vai conseguir sair desse caminho. Os nossos filhos não perderão o caminho, mas eles permanecerão no caminho do Senhor. Ei, esse é o tempo, essa é a hora de nós ajustarmos as nossas rotas, de alinharmos as nossas casas e trazer o céu, trazer Deus, trazer a palavra do Senhor para dentro das nossas casas, porque os nossos filhos não perderão a direção, mas os nossos filhos serão a direção para este mundo. Os nossos filhos carregarão palavras que irão direcionar essa geração. Eu quero declarar sobre a tua casa, sobre os teus filhos terão palavra de direção, os teus filhos terão palavras que direcionará as gerações que estão vindo, os teus filhos serão porta-voz da palavra do Senhor sobre esse tempo. Se você acredita nisso, eu quero que você coloque de pé. Se você crê, aplauda o Senhor, celebre ao Senhor. A tua casa não será destruída, mas a tua casa estará na palavra dEle, sustentado por Ele. A palavra, que na tua casa, a tua família ame a palavra mais do que tudo. Que a tua família deseje a palavra, que a tua família leia a palavra todos os dias, que você ensina a tua casa na palavra, o que a palavra diz, o que o Senhor diz. Ei, querido, somente a palavra é poderosa para mudar a história de uma família, somente a palavra é poderosa para trazer, para restaurar, para transformar, para libertar. A palavra dele é poderosa, e nós estamos aqui por causa da palavra. A palavra te alcançou, a tua palavra mudou a tua vida, a tua história, e a palavra vai mudar a tua família, a palavra vai mudar a direção dos teus familiares. Eu quero profetizar nessa noite, não apenas você, os teus filhos, mas os teus familiares, os teus pais que talvez ainda não tiveram encontro, mas o amor que você tem pelo Senhor vai chegar até eles, eles conhecerão o Senhor, eles receberão do Senhor. Oh, Espírito Santo, eu quero te convidar nesse momento a falar com o Senhor. Eu não sei como que está o teu amor pela palavra, eu não sei como você tem ensinado a tua casa, mas nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para nos confrontar, para que nós possamos mudar a nossa rota e entender que o que Ele tem para nós, o acesso que Ele liberou, Ele disse: olha, a terra que vocês tomarão posse será uma terra que mana leite e mel. O que Deus tem para a tua casa, o que Deus tem para a tua família é muito maior, muito melhor do que o mundo possa te oferecer. O que Deus tem é um lugar de bênção, é um lugar de paz, é uma casa, como nós iniciamos a primeira ministração, família, um lugar de felicidade. A tua casa será um lugar de felicidade, será um lugar de delícia, será um lugar de alegria, será um lugar de paz. Começa a falar com o Senhor.